Meus amados, queridos irmãos, meus amigos, muito bom dia para você, graça e paz. Estamos juntos com nossa porção diária da palavra bendita de Deus para o nosso coração. Quero então saudá-lo nesta manhã e onde você estiver. Eu falo manhã, mas porque o vídeo é postado às 5h30 da manhã e pode ser que você esteja me ouvindo à tarde, à noite, não é? Então, de madrugada, onde você estiver, e podendo assim ouvir esta devocional, eu desejo que Deus te abençoe e assim abençoe também a sua casa, a sua família, o seu trabalho e assim então aonde você estiver. Nós vamos seguindo com a nossa leitura da palavra de Deus e hoje eu quero compartilhar com você no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 40 até o 42, a palavra do nosso Deus diz: então chamaram os apóstolos e os açoitaram, e ordenando-lhes que não falassem no nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, muito alegres por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. Amém. Aqui está o texto da palavra de Deus para nós, é o texto em que diz que os apóstolos, Pedro e João, eles foram presos, não é? E então, estando nessa condição, eles foram açoitados, não é? Foram machucados, e havia então toda uma realidade ali em redor dos apóstolos. E a palavra de Deus, então, ela diz que fizeram ali uma reunião do Sinédrio e eles tomaram decisão, né? Ficaram até um tanto sem saber o que fazer com os apóstolos, e é nesse contexto que a palavra de Deus diz que eles se reuniram e Gamaliel então deu uma sugestão, deu uma opinião, e então ele deu um conselho. Ele disse: olha, apareceu um certo tempo, né, alguém que tinha uns seguidores, ele vai falar de 400 seguidores, ele morreu e as pessoas dispersaram. Depois levantou um outro, dizendo, não é, se alguém importante, e da mesma forma tinha os seguidores, ele morreu e as pessoas dispersaram. E se Jesus também, não é, se não for divino, se não for de fato o Messias, né, então isso aí vai acabar. Se isso aí for de homens, isso aí logo vai acabar. Mas se for de Deus, então nós podemos entender que nós não vamos ter condições de destruir, porque se for de Deus de verdade. E aí, então, eles deram uma surra nos apóstolos, e então diz o texto que eles se consideraram, né? Olha que declaração tão importante aqui para nós, que eles se consideraram felizes, porque eles sofreram, assim então, sofreram afronta, né? O texto diz claramente para nós que eles se consideraram dignos de sofrer afrontas por esse nome, não é? Então, nós temos aqui essa realidade a respeito dos apóstolos, não é? Importante para nós, não é? Quando nós temos a realidade não só de Pedro, não só dos apóstolos terem sido açoitados, castigados por causa do nome de Jesus, mas ao longo dos séculos, muitos foram aqueles que também sofreram por causa do nome de Jesus. Muitos foram os discípulos de Jesus Cristo em todos os lugares que sofreram perseguições, provações, privações. Muitos foram mortos. Hoje a igreja perseguida, ela sofre. Existem pessoas que são decapitadas ainda, pessoas que são mortas de maneira violenta, né, por pessoas que são contrárias e não querem de forma alguma ouvir falar no nome de Cristo ou dos cristãos. Então existe ainda muita perseguição contra a igreja de Jesus. E aqui nós temos então o relato dos apóstolos que se consideraram, né, felizes porque sofreram por causa do nome de Jesus, e a ordem que não deveriam falar, nem ensinar, nem mencionar o nome de Jesus, eles não obedeceram,
E eles continuaram, diz o texto final aqui, verso 22, que todos os dias, no templo de casa em casa, não cessavam de anunciar e de pregar que Jesus é o Cristo. E eles varreram o mundo conhecido, à época então, com a mensagem do Evangelho. E esta mensagem chegou até nós. Eu gostaria de destacar hoje a você, assim como fiz a respeito do nosso missionário pioneiro, William Bagby, e a sua esposa e outros amigos também, mas nós tivemos um tempo aqui na região norte fluminense, principalmente São Fidélis, o impacto evangelístico missionário de Salomão Luiz Guizmo. Então ele chegou à cidade de São Fidélis e ele começou a interagir com as pessoas, falar do amor de Deus, da pessoa de Cristo, e então ele foi preso aqui na cidade de São Fidélis. Ele foi levado, houve uma reunião muito grande que ele falou de Jesus e houve apedrejamento, apedrejaram o missionário Salomão Guizmo. Você encontra esse registro na história dos batistas, você encontrar na história dos batistas fluminenses, escrito pelo pastor Ebenezer Soares Ferreira. Então existe aí toda uma comprovação daquele período a respeito do missionário em São Fidélis ter sido apedrejado, ter sido perseguido, maltratado, ter sido preso, levado lá para Niterói. Depois então ele voltou à cidade de São Fidélis e ele continuou pregando o Evangelho. E então no ano de 1894, ele organizou a primeira igreja batista de São Fidélis. Assim como fez aqui no Norte Fluminense, na cidade também, onde nós encontramos Campos, Macaé, um forte em ação missionária de Salomão Guizmo na nossa região. Então nós vemos que da mesma forma como Pedro, os apóstolos, eles sofreram, foram perseguidos, maltratados, mas eles não cessaram de pregar o Evangelho. Assim hoje a nossa cidade, a nossa região pode ter a alegria de propagar o Evangelho a tantos lugares, porque teve alguém que pagou o preço também. Alguém que se colocou à disposição do Senhor para cumprir a grande comissão. Alguém que, por amor a almas perdidas, sofreu com seu próprio corpo. Então ele se entregou ao Senhor Jesus. Nós temos aí diversos relatos importantes sobre a vida e a obra de Salomão Guizmo, os hinos que ele compôs, que ele traduziu, a própria questão da nossa Convenção Batista Brasileira, no Jornal Batista. Então nós temos uma ampla atuação desse homem de Deus que foi tão importante para o nosso Brasil Batista, mas também para a nossa região aqui do Norte Fluminense e em muitos outros lugares, muitos outros estados, Então eu quero louvar a Deus com você hoje pela vida daqueles que não se importam de sofrer por causa do nome de Jesus, para propagar o Evangelho da salvação, para que vidas sejam alcançadas, famílias sejam transformadas. Então, esse tempo é a nossa parte, eu e você. Nós temos a responsabilidade de fazer a nossa parte. Que Deus nos abençoe, que Deus seja com você, comigo, e que nós sejamos os missionários desse tempo, falando do Evangelho da salvação. Quero convidar você, vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, agradecemos pela salvação em Jesus Cristo, agradecemos por aqueles que pagaram o preço. Ó Deus, muitos foram mortos por causa do nome de Jesus. Muitos nesse tempo são perseguidos de maneira covarde, cruel, mas continuam firmes e fiéis ao Senhor. Ó Deus, nós queremos nesta oportunidade reconhecer, ó Deus, a importância dos missionários, Deus, dos teus servos, das tuas servas, que se colocam, Deus, à disposição do Senhor para te servir, para te honrar, para cumprir, ó Deus, o chamado da grande comissão. Ó Deus, e assim tantas e tantas vidas são resgatadas do inferno para fazer parte do céu. Assim eu te peço, abençoe-nos nesse tempo, seja conosco, nos ajude, ó Deus, também a estarmos cumprindo a grande comissão. Eu agradeço, eu oro, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Um abraço para você.
Que você tenha um dia de paz. Até amanhã, se Deus permitir.